Muito boa noite a ti que estás aqui. Boa noite, Mónica, por estares. Helena Santos, terapeuta espiritual e desenvolvimento pessoal, aqui contigo para uma live espetacular com a minha querida Mónica Lourenço. E o título da live de hoje é Viver a Tua Verdade, o impacto do autoconhecimento na educação dos nossos filhos. Porque tu sabes, não sei se tens as mesmas dificuldades que eu, e nós vamos ter um exemplo em direto, mas tu sabes que nós, antes de compreender os nossos filhos, temos que nos compreender a nós próprios. E a Mónica hoje traz-nos um caminho possível. Mas antes de mais, gostaria que te apresentasses. Mónica, muita gratidão por estares aqui, por teres aceito o meu convite. Obrigada, minha querida Helena. É um prazer para mim estar aqui contigo, com a tua comunidade. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, eu sou a Mónica Lourenço, do perfil A Mónica Nóbrega no Instagram e no Facebook e aqui também no YouTube. Eu sou mentora de numerologia e espiritualidade. Porquê? Porque eu percebi, através da minha vida, como é que a numerologia e a espiritualidade mudou a minha vida. E sabes, Helena, toda a minha vida eu tive determinados questionamentos e foi através da numerologia e da espiritualidade que eu encontrei o meu caminho e percebi como nunca nada é por acaso. Eu percebi, né? Porque é que eu tinha, por exemplo, nascido aqui em Portugal e porque é que eu fui para a Suíça. Ou seja, todos os movimentos da vida eu percebi através, inicialmente, da numerologia, e isso foi depois, e acho que isso é importante, as pessoas perceberem que o ser humano, né, aprende ou pela dor ou pelo amor. E normalmente, infelizmente, é pela dor, não é? E A então maior também parte, a Mónica, né? Pois, infelizmente, né? Acho que, ou pronto, felizmente, se calhar é só assim é que a gente aprende. sim, o ser humano é assim, não é? Nós vivemos num mundo dual, não é? Portanto, a experiência humana é uma experiência dual, portanto, é natural que assim seja. Muitas vezes, hum, aquilo que acontece é uma coisa menos boa para nós depois percebermos um conjunto de coisas sobre nós, está bem? É sempre sobre nós, sobre a nossa experiência, sobre quem é que nós decidimos ser. Eu acredito, não sei se a tua comunidade também acredita, eu acredito que sim, não é? Uma vez que falas muito de espiritualidade, a nossa alma já tinha um plano, não é? E já tinha um caminho traçado. E a numerologia veio-me explicar exatamente isso, principalmente para pessoas como eu, que são tão lógicas e precisam tanto de regras e de estrutura. Portanto, a numerologia trouxe-me essa estrutura, sabes? Em que eu percebi que, através do meu nome e da minha data de nascimento, que eu chamo o nosso código único, porque todos nós somos únicos e especiais, porque senão não estaríamos aqui neste mundo, Sem dúvida. sabes? E então é isso que a numerologia me trouxe. E a espiritualidade depois trouxe uma outra questão, que é esse lado mais espiritual, não é? Ou seja, o caminho da nossa alma. E por isso é que, através da numerologia, mas também outras ferramentas, como os registros akáshicos, que eu costumo dizer que é a conexão com a nossa alma, e através das canalizações que faço, ou de entes queridos, ou de seres de luz, neste momento, eu trago mensagens para quem me procura. E sabes, é muito. Sabes aquela coisa de que quando tu sabes que estás no caminho certo, quando tu sentes que o teu coração expande, quando tu sentes que tudo o que tu viveste menos positivo te trouxe até este momento presente para que tu pudesses expandir o teu coração, sabes? E sou muito grata, nós as duas concordamos sobre este ponto, que foi uma decisão que eu tomei em 2020, mais ou menos, que eu tive um grave acidente em casa, em que fiquei 6 meses longe do trabalho. Imagina, para alguém que tem um propósito de vida 4, que precisa de regras, estrutura, que valoriza muito o trabalho,
que valoriza o lado mais material da vida, o lado mais prático da vida. Imagina que está habituada a se desenrascar, como se diz, não é? De repente é colocado numa situação em que precisa dos outros. Só para teres uma noção, eu não conseguia pegar, sabes, na chaleira para aquecer o chá. Eu tinha umas dores horríveis aqui nos pulmões, porque eu magoei a minha caixa torácica e eu gostava-me a respirar. Estás a ver uma coisa que é tão natural para nós? A Mónica ficou assim, uma coisa que eu achei que iam ser meia dúzia de dias, olha a ingenuidade, não é? Foram 6 meses longe do trabalho. E o meu ego ficou, mas como assim? Como assim tu não trabalhas? Como assim estás a descansar? Como assim tu precisas que alguém cuide de ti? Sabes? Todos os gatilhos possíveis e imaginários começaram a gritar. E isso tem a ver com o meu código único, não é? E quando nós percebemos isso, nós percebemos como tudo é tão perfeito. E eu precisava disso. E aconteceu uma coisa muito interessante, sabes? Que é, eu vou já concluir, que é o seguinte, que uma pessoa que tem um propósito 4 de vida, é que se consegue saber qual é, somando toda a data de nascimento, está bem? Dígito a dígito, dá um número. E depois, se reduzirmos aquele número, dá um número unitário, de 1 a 9. Exceto se for 11, 22, 33. Eu também acredito nos outros números repetidos, ou seja, nos 44, nos 55, etc. Pela numerologia que eu sigo, a pitagórica, só considera até 33. 33, 34 também consideram alguns estudiosos. Não mais, mas eu acredito nos outros também, porque foi aquilo que me foi ensinado e para mim faz-me sentido. Até porque eu sou de 77 e, portanto, é muito interessante essa questão, não é? A nossa experiência é muito importante em tudo aquilo que nós fazemos. Então, só para concluir, naquele momento para mim foi muito difícil largar o trabalho. E a vida é tão sábia, a espiritualidade é tão sábia que nos traz os desafios que nós precisamos para compreender, não é? E então aquilo que aconteceu com a minha Mónica foi que a terapeuta, que me estava a seguir na altura, disse assim: "Oh Mónica, das duas uma, ou tu desligas do trabalho, ou tu não vais ficar boa, olha só." Estás a perceber? E eu assim, ok. Eu liguei à minha chefe e disse: "Olha, preciso mesmo desligar disto tudo, porque eu preciso cuidar de mim." Claro. Foi a primeira vez que eu pensei assim realmente em mim, do amor próprio, é aí que eu queria chegar. E a segunda vez, só para concluir, a segunda vez aconteceu outra coisa, que foi, depois desse episódio, eu fiquei 6 meses fora e aquela que sabia tudo da empresa, de repente precisou dos novos da empresa, ou seja, os colaboradores novos que entretanto tinham sido contratados, a Mónica precisou deles. E eu assim, como assim agora de repente eu vou precisar de perguntar aos outros, não é? Eu que era sénior onde eu estava. Porquê? Porque o sistema tinha mudado completamente, percebes? Ou seja, todos os procedimentos, todo o sistema tinha sido alterado. E aquele sistema que eu fui dar formação a pessoas lá fora, a Alemanha, a Polónia, de repente aquela Mónica que fez isso precisava dos outros. Estás a perceber como é que o ego estava louco? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso tudo para quê? Para me conectar. Olá, boa noite a todos. Mas percebes, ou seja, tudo é-nos trazido no momento certo. E o ponto-chave, quando eu decidi mudar de vida, foi quando o universo, os nossos guias, tiraram do local de trabalho quem mais eu amava. Porque sabiam que desta maneira eu iria embora. Pararam-te para tu redirecionares. Exatamente. E foi preciso acontecer isso para eu tomar a decisão. Ok, este ambiente já não é para mim. E depois aconteceu uma coisa muito interessante, mas que eu vou dizer mais lá à frente, para vocês perceberem
A um lógica. conjunto, a lógica daquilo que eu estou a falar, porque eu costumo dizer, aos meus clientes só uma coisa que é tudo aquilo que nós dizemos, tanto eu como tu, neste caso, vai ser para o bem maior de todas as pessoas que estão aqui e porque vai ter um sentido para elas. Todas as histórias que nós contarmos Uhum. não vão ser por acaso, não é? Claro que sim, Vai tocar alguém e é uma claro, mensagem para alguém que está aqui presente. claro que sim. E eu estou muito grata por estares aqui comigo e por teres aceito o meu convite, do fundo do coração. E eu Porque, também. porque tu escolheste o tema e muito bem, viver a tua verdade, porque nós ambas acreditamos que não conseguimos guiar, por exemplo, um filho, uma criança, no seu caminho, se nós próprias não estivermos perdidas do nosso caminho. E aí a Completamente. numerologia dá-nos um caminho, dá-nos uma nova, não é? Mas tu melhor que ninguém para explicar isso. Mónica, por que escolheste o título A Tua Verdade? Porque isso foi uma outra questão, sabes, Helena? Ou seja, eu quando estava a olhar para a minha vida, depois de ter voltado, porque aconteceu uma coisa muito importante à Mónica, da outra vida, como eu costumo dizer. Em 2019 foi o meu ano pessoal 1. E aí eu preciso te explicar uma questão, que é o seguinte: nós vivemos simultaneamente um ano universal, que é aquilo que toda a humanidade passa, aquela vibração global, e depois temos o nosso ano pessoal, que, em que está previsto, por assim dizer, acontecerem ou passarmos por determinadas experiências e determinadas aprendizagens. São as lições do ano. Temos as lições e as sublições do ano. E isso tanto no ano universal como no ano pessoal. E, além disso tudo, há só mais uma questão. O ano universal fala-nos da energia que está à nossa volta, é do nosso exterior, não é? Que neste caso é o ano universal 1. E depois vamos passar todos pelo ano pessoal que cada um está a viver, não é? Que é o nosso ano interno. E assim também a nossa família, os nossos filhos, os nossos companheiros. Pronto. E percebendo esse princípio, vamos perceber que nós não escolhemos o companheiro que escolhemos, nem escolhemos os filhos que escolhemos, porque sim, nós escolhemos. Tanto o ter como não ter, e esse também foi um caminho que eu tive que trilhar. Por isso é que eu digo sempre, as questões que nós nos colocamos nunca são por acaso. E é uma ilusão que as pessoas têm que vai ser confrontada logo no início, quando a criança entra para a escola, vai perceber que a sua realidade é diferente da do outro, ou pode ser diferente da do outro, não é? E às vezes esse choque é de facto um choque, não é? Ou seja, porque as realidades são muito diferentes. E de repente a criança percebe, para lá, existem outras realidades além da minha, não é? E assim também acontece em quem nós somos, não é? Ou seja, em cada fase da nossa vida, nós vamos passar por determinados acontecimentos. E a numerologia explica isso. E no nosso mapa, nós temos, eu costumo dizer, um código que é único. Porquê? Não existe ninguém na humanidade que tenha exatamente a mesma data de nascimento e exatamente o mesmo nome que nós. Isso não existe. Nem os gêmeos, eu costumo muito falar em gêmeos, por isso no início acontecia-me, sabes, mulheres perguntarem, mas faz mapas de crianças? Eu dizia que sim, na altura, e eu fazia escrito na altura, agora faço consultas, ou seja, por videochamada. Na altura fazia por escrito, e a pessoa achava que eu ia fazer só um mapa. E eu assim, não, são dois seres. Portanto, são dois mapas. Logo, não é? Porque há muita pode haver essa ilusão de que vão ser a mesma, vão ter
uma mesma forma de ser e de estar. E não, porque, por exemplo, no caso dos gêmeos, as crianças, vêm para trazer duas realidades para a família. Porque vêm com o mesmo propósito de vida, porque nasceram na mesma altura, no mesmo dia, na mesma hora, sensivelmente, né? No mesmo país, mas vão ter um nome diferente, nem que seja o nome próprio. E já aí vão trazer nelas ferramentas diferentes para cumprir esse propósito de vida. Percebes? Por isso é que eu digo. E então, as nossas crianças, os nossos filhos, vêm com uma missão muito específica para nós. E é muito interessante perceber estas dinâmicas. Ou seja, por exemplo, no teu caso, vamos falar de ti, para ser uma coisa mais prática, assim, tu predispuseste a ser a cobaia, vá. Eu aceito humildemente ser a cobaia. Antes de mais, Maria José Pereira Serra, olá queridas, boa noite, gratidão, gratidão a ti também por estares cá, gratidão. E espero que vos leve a algo positivo, que é sempre a nossa intenção, não é, Mónica? Muito bem. Exato. Então eu vou ser a cobaia. Vamos lá então. Sim, então tá. Olha os meus números. Exato. Não vou dizer a tua data, está bem? Eu vou só falar assim Estás à algumas vontade, questões. não tenho problema. É? Não, estás à Não? vontade, não. Então tá. Então pronto. É muito interessante porque tu nasceste em fevereiro, não é? Certo. E quem nasce em fevereiro, todos os meses têm um significado, sim? Ou seja, para vocês perceberem, neste momento vou falar assim por alto, porque era preciso entrar em pormenor, está bem? Mas é muito interessante que eu estive a analisar os teus números, assim por alto, e foi muito interessante. Lá está, nós somos sempre inspiradas. E não sei se tu te recordas da nossa conversa, eu disse que tu vieste para trabalhar as relações, não foi? Sim, Uma das coisas que eu te disse foi essa. sim. E foi muito interessante, eu na altura não sabia, porque no nosso código único, ou seja, no nosso nome de batismo, é sempre batismo, sim, e na nossa data de nascimento, nós fazemos determinados cálculos para saber os desafios que a nossa alma vem viver nesta vida. E é muito interessante que no teu caso é de facto as relações. É de facto as relações. Mas as relações de um para um. Ou seja, imagina a relação de ti com os teus filhos, mas cada um, estás a ver, de um para um. A tua relação com os teus companheiros, percebes? A tua relação com o teu pai, com a tua mãe, é sempre de um para um. Porque o dois fala muito de um para um. É o relacionamento por definição, mas é o relacionamento próximo, daqueles próximos. Normalmente parceiro e filhos e mãe. O 2 fala muito da mãe. Já o 1 fala muito do pai. O 2 fala muito de mãe ou pode ser uma figura materna. Pode ser uma avó, uma tia. Por exemplo, eu tive casos de clientes que disseram que viveram um período com a mãe e com o pai e depois, devido a uma situação muito específica, foram viver com os tios. E de quem recebeu o amor foi da tia. Foi muito interessante perceber isso. Percebes? Às vezes. Não, amor. Diz, É que eu agora, depois de tu falares disso, surgiu-me uma coisa, então, na numerologia, por exemplo, quando um pai ou uma mãe entende o seu próprio mapa, não é? Isso automaticamente, então, muda a forma como ele interpreta, ou ela, o comportamento do seu filho, é isso? completamente. Até porque vamos ver porque é que tivemos o filho que tivemos. Eu tenho 4, não sei se sabes. Exato. Muito interessante também. Nós já falamos sobre isso. E tem Porque sido, tu tens muitos quadros, 4 e 2 no teu mapa. tem sido um desafio enorme, mas eu acredito que eu, como mãe, tenho que melhorar e tenho feito esforços e tentando aprender para ser cada vez uma melhor mãe. Não penses, alma querida que me estás a ouvir, que eu que sempre fui uma excelente mãe. Não, não fui. Cometi muitos erros porque não tinha conhecimento.
E por isso é que é mais uma razão porque eu tenho aqui a Mónica hoje e todas as pessoas que eu trago é para te trazer conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento, já não cometemos tantos erros. E as minhas relações, principalmente com os meus filhos, têm vindo a melhorar. Tive desafios enormes. Mas é mesmo isso, sabes? Por isso é que eu disse, tu vens para trabalhar as relações, sem dúvida alguma. Estás a ver? Mas porquê? E é muito interessante, sabes que, e obrigada pela tua partilha, porque assim, é muito interessante dizer isso. Por outra questão também, e por isso é que temos tanta afinidade. Essa é outra questão, porque é que temos a afinidade que temos com as pessoas que temos. Porque é que há esta ressonância, essa, não é? Essa empatia, essa vontade, essa conexão, não é? É muito interessante. Porquê? Porque, e há outra questão que eu achei muito bonita, e faz tanto sentido, sabes? Eu amo de facto os números, porque os números mostram de facto, e nós que somos terapeutas, quem não é, portanto, vai interpretar para a sua realidade, mas sobretudo os terapeutas trazem muito até si depois pessoas que têm, ou que tiveram, ou que têm as mesmas dificuldades, ou as mesmas, tiveram as mesmas oportunidades, ou tiveram as mesmas experiências que nós. E por isso é que nós, por isso é que eu digo sempre, sabes, existem tantos terapeutas, escolham, vejam com quem que vocês têm afinidade. E não precisam de compreender, só precisam de sentir, é aquilo que eu costumo dizer, sabes? Porque a energia não engana. É como os números, são como o algodão. Não engana. O que é engraçado é que, coincidentemente, eu comecei a jornada da numerologia, que tem a ver com a numerologia, porque estou a falar dos códigos de manhã, dos códigos de Garaboboi. Por falar nisso, peço desculpa. Eu vi. Eu hoje de manhã não pude fazer o direto. Há coisas que me ultrapassam, eu acordei com uma dor de cabeça horrível e nem conseguia abrir os olhos. E não fiz direto hoje de manhã por causa disso. Fica já a saber, há coisas que nos ultrapassam, é o que eu digo. E não estava em condições, portanto, não fiz. Mas amanhã espero não acordar outra vez com a mesma dor de cabeça. E espero estar cá novamente contigo de manhã, para continuarmos os números. Estou linda. Eu adorei ver, por acaso eu estive a ver, não é? Estive a espreitar. E é muito interessante porque, lá está, os números são muito versáteis. Existem muitas coisas à volta dos números, porque os números são uma simbologia, não é? São uma linguagem simbólica. E em que é muito interessante que eu, por exemplo, desde pequenina, eu lembro-me de adorar números, mas não se calhar forçosamente a matemática, não é? São duas coisas diferentes. Mas é muito interessante que, quando eu era miúda, aconteceu uma coisa com a minha professora de matemática e a minha mãe, olha só, e a minha mãe, em que fez com que ela eu notei uma diferença na altura, na professora, sabes? E está tudo certo, porque tem que ser assim. Porque os pais que nós temos, só para trazer também conforto, porque eu acredito que nós somos os pais perfeitos para os nossos filhos. Por isso é que fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos e eles foram escolhidos. Que nós também tínhamos que fazer a nossa parte, não é? Como nós somos. Exato. Exatamente. Sem dúvida. E tu despertaste na altura que tinhas que despertar. Não há atrasos. Eu não acredito nisso. Sabes uma coisa, amiga? Durante muito tempo, e a todos que nos estão a ouvir, durante muito tempo eu senti-me culpada por montes de erros que eu cometi, que só vi depois, mais tarde, que eu os tinha cometido. Porque na altura eu não tinha esse conhecimento, não é? E por isso também... Por isso é que não são erros, percebes? Não são, ou seja, eu percebo aquilo que tu queres dizer, mas sabes que, e é muito interessante falar na culpa, porque a sociedade ensina-nos desde pequeninos a sentirmos uma culpa descomunal. E sempre me fez confusão, sabes? Mesmo na religião.
eu fui educada na religião católica Eu e cada também, vez mais, sabes, faz-me confusão e eu sempre senti que aquilo não estava certo, eu não percebia porque é que aquilo não estava certo. Por certo? isso por isso é que eu digo, porque há uma parte na Bíblia que diz assim: ama-te a ti mesmo como amas ao próximo, Tal e qual. não é? Qualquer coisa assim. E eu, aquilo fazia-me tanta confusão, Helena. E sabes porquê? Eu percebi porquê depois. Porque eu não me amava, sabes? Eu não me amava. Agora percebeste, e quem está nos a ouvir também, porque é que eu criei o curso Tu Podes Aprender a Amar-te. Precisamente para nós compreendermos-nos a nós, sermos consequentemente melhores pais e conseguir compreender melhor todo o mundo que nos rodeia. E por Exatamente. criei o curso porque foi baseado na minha própria experiência, porque eu também não me amava. Eu demorei anos, foram anos de cursos, de pesquisas, e eu compactei tudo aquilo que eu aprendi numa coisa mais que as pessoas agora não precisam de perder anos para chegar ao nível que estou agora em nível de desenvolvimento. Atenção que eu não estou a dizer que estou mais desenvolvida que ninguém, não é esse o meu propósito. Nós estamos todos a despertar. Eu também ainda tenho muito para aprender, mas e espero cá estar para aprender, mas que estudo sempre. Mas eu compactei de forma em que tu, num período de 6 meses, se tu fizeres direitinho tudo aquilo que eu aprendi, tu vais mais facilmente entrar numa vibração mais alta e compreender melhor os teus filhos, compreender melhor o teu relacionamento, porque as minhas relações evoluíram de uma forma inexplicável. Porque quando tu te mudas a ti, o mundo, todo o mundo à tua volta muda, não é, Mónica? Sem dúvida. E aí eu queria te questionar. Às vezes nós perguntamos porque é tão difícil ajudarmos um filho a ser autêntico, se nós ainda não descobrimos ou vivemos a nossa própria verdade. É Não isso. é? E é isso. E sabes que há pessoas, é muito interessante, porque para certas pessoas, não é? Que vêm com determinado código, como eu chamo, essa questão ainda é mais importante. E eu vou-te explicar, porque há alguns números que estão muito ligados à verdade, à nossa verdade. Por exemplo, no meu caso, por isso é que escolhi este título, por dois motivos. Porque para mim era muito importante a questão da verdade, do conhecimento, sabes? E eu fui percebendo ao longo do meu caminho que a minha verdade não invalida a verdade do outro, que é tão válida como a do outro. E as pessoas certas vão ressoar comigo e aquelas que não forem não vão ressoar. E está tudo bem, percebes? A partir do momento que cada um aceita a verdade do outro, está tudo certo. E outra questão, Diz, diz, filho, desculpa, desculpa. não, não. E isso, há certos números que não estava a explicar que são posicionamentos, digamos assim, que são mais importantes. E no meu caso tem a ver com o 7. O 7 fala da verdade, da nossa verdade, e pessoas que têm, ao somar a data de nascimento, por exemplo, um 7, vão ter esse tipo de mindset ou esse tipo de pensamentos que é importante, é verdade, é importante estarem em meios em que a sua verdade é respeitada e aceite, é importante o autoconhecimento, porque são pessoas que têm muita sede por conhecimento, sabes? E Uhum. esse é um posicionamento importante. Ou então, por exemplo, o dia de nascimento, o mês de nascimento ou o ano de nascimento. Eu ia colocar aqui uma questão a quem nos está a ouvir. Alguém aqui também sente que fala para as paredes? Digam eu nos comentários, porque eu, Essa é boa. não é? Pronto, escrevam aí se alguém sente que também às vezes fala para as paredes, ou já falou,
quando os filhos eram mais pequenos? Escrevam. E essa também é outra questão. Por exemplo, imagina, porque tu ao perceberes como tu és, não é? Porque o problema no meio disto tudo, sabes qual é? E foi isso que aconteceu comigo. Foi quando eu pensei, Mónica, tu quiseste tanto ser mãe, Olha, fizeste tanta coisa, a nossa querida disse muitas vezes. muitas vezes. Eu também. Olha, eu também. Sabes que. Ai, agora perdi-me. Não. Olá, minha querida. Olá, outra vez. Entretanto, perdi-me no raciocínio, desculpa. Não tem mal. Entretanto, a Filipa entrou, disse boa noite a todos que entretanto entraram, e ela também é mãe, não é? E já é avó, também como eu, e Para as também se paredes. faz Adoro. muito bem. Sim, mas essa questão dos filhos, por exemplo, no teu caso, né, retomando o teu caso, se calhar é mais fácil. Não, estávamos a falar do título, não era? Então, por isso é que eu escolhi a minha verdade, porque no meu caso eu tenho sets importantes. Eu tenho um set no número de alma, que é super importante, que é o que é que esse número revela? Revela aquilo que a tua alma mais anseia nesta vida, sim? Ou seja, são questões muito importantes para ti e para mim. Qual é o número da alma? Tu sabes? Olha, por acaso o teu não calculei, não, desculpa, mas depois podemos ver. Mas Tem eu mal. por acaso não calculei, só calculei os desafios. Também são Pronto, importantes, saber é quais o são os mais desafios. importante. Para mim, eu tenho a melhorar. Relacionamentos, e há outra questão que ao longo da tua vida que possivelmente sentiste, e isto agora é mais sério, digamos assim, uma grande desconexão com a vida, com a realidade. E isso também tem uma razão de ser, Eu vou que eu ser aqui muito não vou abordar porque é Não, sensível, não, eu vou mas ser honesta contigo e com quem nos está a ouvir. Durante muito tempo eu achava, principalmente quando eu era mais pequenina, eu achava que tinha nascido no mundo errado, na hora errada. exatamente, Eu não me conectava com quase ninguém. exatamente, é mesmo isso. E isso tem a ver com o desafio de alma, Uhum. porque nós temos três, podem ser diferentes ou podem ser iguais. Normalmente, eu vi uma vez um mapa, aquilo parecia assim uma coisa muito. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, em que aquela pessoa tinha só esse tipo de desafios, de desconexão. Uau. Portanto, e ela de facto disse que toda a vida sentiu-se completamente desconectada. Já, E espera aí, amiga, desconectada, desculpa. espera aí, porque isto é importante para as pessoas que nos estão a ouvir. Então, ao fazerem um mapa numerológico, o que tu fazes, e muito bem, as pessoas vão ter tipo um direcionamento na vida. Estou a dizer bem ou Completamente. Tu tens um mesmo? mapa completo de quem tu vieste para ser, como eu costumo dizer. Eu uso muito essa expressão. Quem a tua alma escolheu ser nesta vida. Mas não é Porque só tu, desafios. O mapa dá-nos muitas outras características. tudo. Diz-nos os teus talentos, os teus dons, diz-nos a tua personalidade, traços da personalidade, diz os desafios de alma, o teu número de alma, que é aquilo que te motiva mais, que é aquilo que tu ficas, que é aquilo que é importante para ti. Ou seja, que se tu não tiveres isso na tua vida, ou melhor dizendo, se alguém tocar algum gatilho ligado àquela vibração, é intenso, porque é um ponto realmente sensível, digamos assim. Ok, Depois ok. temos outros números. Fazes isso de completo, não é? Já agora Sim, eu coloco aqui no comentário que vocês estão a ver, quem quiser fazer um mapa, um estudo destes, para entender-se melhor a si próprio ou aos filhos,
não é? Sim. E de compreender melhor o seu filho e porquê que ele é assim, porquê que ele tem determinada reação, porque vai melhorar a tua relação com os teus filhos. Está aqui, @a Mónica Nóbrega no Instagram ou no Facebook. Vocês mandam mensagem para falar com ela, para conseguir um mapa para vocês, para melhorar os vossos relacionamentos, não só com os filhos, às vezes até com o próprio marido, ou com as amizades, ou com colegas de trabalho, a gente nunca sabe. E como eu vos disse até agora, tudo o que for informação que nos vai ajudar é sempre benéfica. Entretanto, entrou aqui o Machado. Boa noite, minhas queridas. Muito boa noite. Olá, boa noite. Bem, muito boa noite. Mas sabes que eu comecei por aí. Quando eu comecei em 2000, eu comecei, ainda estava a trabalhar na minha outra vida. Mas depois, entretanto, fui percebendo que o caminho ainda não era aquele, não poderia ser ainda aquele, que eu comecei exatamente, a minha intenção inicial era falar para adolescentes. E porquê? Porque eu tinha uma ferida muito grande em relação à minha adolescente, não é? E muitos terapeutas começam por aí, pelo menos é aquilo que eu vejo, que é uma questão que para eles é muito importante, que querem ver resolvidas, não é? Resolvida. E também eu comecei por aí. E porque realmente aquilo que eu acredito, e já na altura eu acreditava, nós sabemos sempre, sempre, Helena, qual é o nosso caminho. Só que, principalmente na infância, na adolescência, nós não temos ainda aquela confiança. E se um pai, eu digo-te uma coisa, eu tenho uma adolescente maravilhosa e ela está agora no 9º ano. E se tu soubesses o que as amigas dela dizem em relação à profissão, eu gostava muito de ser isto, mas os meus pais dizem que isto não dá dinheiro, ou dizem, ou outras questões, né? Ou dizem que isto não dá nada, ou que este não é o meu caminho. Também já ouvi, não delas, mas de outras pessoas. E tu ficas assim, será que não é o caminho da pessoa? Eu posso falar por mim, porque eu, como eu disse, eu sou propósito 4 de vida, não é? O que é que isto significa? Significa que eu venho, para já, é muito interessante também, o propósito de vida, também permite perceber o que é que tu vens resolver, digamos assim, na tua família. Resolver, curar na tua família. E, por exemplo, no meu caso, do 4, tem muito a ver com processos de vida, com a estrutura, com o trabalho. Ou seja, são muitas vezes famílias que trabalharam muito, que se sacrificaram muito pelo trabalho, para ter estrutura, percebes? Por isso é que quando a minha Mónica ficou doente, que não foi capaz de trabalhar, aquilo foi um grande gatilho para mim, Helena. Ou seja, estás a perceber? Para outra pessoa, aquilo poderia não ser nada, ou quase nada. Percebes? E quando temos esse entendimento, tu percebes, claro que sim, claro que fazia sentido. Como é que eu poderia, respondendo à tua questão, como é que eu poderia ter reagido de outra forma? Não tendo esse conhecimento. Às vezes, tendo este conhecimento, ainda reagimos assim, não é? Portanto, imaginação, não é? Então, concordas com a frase que eu vou dizer agora? Educar não é moldar os nossos filhos à nossa imagem, mas dar-lhes espaço para que eles floresçam na verdade deles, no que está no interior deles. Completamente. E mais uma vez, eles sabem sempre qual é o caminho deles. Eu vou dizer em relação a ti, uma coisa muito interessante. Isso por acaso não partilhei contigo, mas não, uma coisa assim, que é o seguinte, em relação ao 3, tu és um propósito de vida 30, que dá o 3, porque se somas 3 mais 0, dá 3. Propósito, desculpa, deixa-me anotar, eu sou... É o 3. É o 3. 3, sim. O que é que isso significa? Significa que tu vens
para expressar a tua verdade, para expressar-te de qualquer forma. Pode Isso ser. não faz os diretos. Era isso que eu ia dizer, percebes? Porque é que não poderia ser diferente? Estás a perceber? Não Por isso é percebo que, isso. para mim, também não fazia sentido, tanto sentido, por outra razão, a escrita dos mapas. Porque eu sou 31/4, também tenho 3. Ou seja, para mim é um bocadinho diferente, que é diferente e é igual ao mesmo tempo. Porque no teu caso, vamos focar em ti, os teus desafios e as tuas oportunidades vão vir da tua comunicação, da tua expressão, que pode ser mais positiva ou mais negativa. Porque o 3 vem muito para trabalhar o quê? A autoexpressão, ou seja, a autoestima. Como é que eu me vejo? Como é que eu falo sobre mim? O meu Tem tudo a discurso ver, interno. tem tudo a ver comigo. Eu demorei anos. Se tu fores ver aqui uns 10 anos para trás, eu era incapaz de estar aqui a falar contigo em direto. Era Vês? incapaz. Mas claro, eu passei também pelo processo, como já te expliquei. Eu tive que aprender a amar-me, não é? A Claro, respeitar-me, a colocar limites. Porque eu não claro. sabia colocar limites. Eu achava que para ser amada eu tinha que fazer tudo o que o outro quer, por exemplo. E sabes porquê? Eu vou-te dizer porquê também. Outra questão. O nosso propósito, então, também revela então, o que é que devíamos curar na nossa família e resolver. No teu caso, são famílias, muitas vezes, que estão desconectadas da alegria de viver, da alegria. Parecia que quase que não se permitiam a felicidade, expressar a felicidade. E Acreditas? Sabe que frase é que eu me lembrei que eu ouvia muito na minha família? não, Que não podia estar demasiado feliz ou rir demasiado, que isso o que ia trazer algo mau. Rite, rite que logo choras. ora, Ouviste algum dia essa expressão? Eu ouvi muito. não, Rite, não, rite que logo choras. Como a quem que a gente não podia se rir, não podia estar feliz. E uma característica minha é, por norma, estar a sorrir. Porque eu estou viva e eu dou graças a Deus todos os dias porque acordo e permite-me ter um dia para escrever a minha história e melhorar-me, não é? E eu ouvi isto durante muitos anos. claro. Para Logo, quê? Para desconstruires ao longo da vida. Para perceberes que não é assim. Porque tu vens para trazer alegria ao mundo. Tu vens para, expressando quem tu és, tu vens para trazer alegria ao mundo. eu espero que sim. E Leve muita alegria ao mundo. não tenho qualquer dúvida. E há outra questão que é importante, sabes? Muitas vezes também são famílias em que podem ter um crítico muito, muito feroz interno, sabes? Autocrítica, sabes? Sim, tenho, Muito, tenho. muito, muito feroz. E eu só comecei a desenvolver-me quando saí. Saí para fora da. Atenção, não tenho nada contra os meus pais, principalmente a minha mãe, eu amo e tomara eu que ela seja feliz, mas eu não consigo mudar o chip dela, não é? Claro, Somos todos únicos. Espera aí exato. que o Virgílio escreveu, mas muitas vezes eles necessitam dos nossos traumas, Exato. trabalho, para conseguirem ultrapassar os deles. Eles estão connosco por alguma razão, não é? É isso mesmo. Certo. Mas é isso. Mas Eu por vou isso é que eu tentar. comecei. Exato, obrigada, Virgílio. É sempre tão bom. Mas é mesmo isso. Por isso é que eu digo: tu foste a mãe perfeita para os teus filhos. E a tua mãe foi a mãe perfeita para ti. Para quê? Para te permitir aquilo que nós aprendemos na espiritualidade, não é? Aquela questão do contraste, não é? Eu levei muito tempo a perceber aquela questão do contraste, explicando assim de uma forma muito simples. A vida às vezes traz-nos pessoas opostas para percebermos quem nós somos e aquilo que nós somos e para perceber os nossos processos e para percebermos aquilo que temos que trabalhar em nós, não é? E muitas vezes aquilo que acontece quando nós precisamos de ver algo, aparecem
essas pessoas, essas situações. Por isso, por favor, não peçam paciência, porque senão aquilo que acontece, a vida vai-vos trazer situações para vocês terem paciência, não é? Não. Peçam aquilo que querem, não é aquilo que não querem, não é? É muito essa questão. E os filhos. Desculpa, Helena. Mas é aquilo que eu te queria explicar sobre ti. Porque é que tu pensavas assim? Porque tu vieste para trabalhar estas questões. Porque os teus dois nomes próprios, é muito interessante, são números muito de. É muito interessante, porque tu tens, eu não tinha pensado nisso, agora que eu estou a ver, parece que me deu assim um insight, que é muito interessante porque tu tens dois importantes, número dois importante, o 6 e o 9, que são tudo números de relacionamentos, ok? O 2 e o 6 são números mais emocionais. O 9 é um número mais espiritual, tal como o 7 da verdade. E é muito interessante que Maria dá 6 e Helena dá 9. Ou seja, tu vens de facto para trabalhar as relações nos diferentes níveis do amor. O 2 é o amor de um para um. O 6 é de ti para com a comunidade. E é muito interessante, porque tu és Maria. E a primeira posição do nome próprio, no nome, é relativamente à energia que tu trazes para o trabalho. Ou seja, no trabalho, tu vens para trabalhar em quê? Em comunidade. Dando estrutura, olha só. Bem a trabalhar em comunidade. É muito giro. Dando estrutura e equilibrando o teu dar e receber. Olha que interessante. Estás a ver? Não. E na família, tu vens para trazer o amor incondicional. Porque o 9 é o amor incondicional. É aquele que todos compreendem. Porquê? Porque tem um entendimento profundo do que é o amor. Eu sou assim. E se não descobriu... O amor ao mundo. Sabes que a minha visão, e por isso eu criei o curso Tu Podes Aprender a Amar-te, porque a minha visão é que todas as pessoas no mundo se amem. Porque quando se chega a essa parte, tu és muito mais livre, és muito mais tu, és muito mais a tua verdade, vives mais a tua verdade, que foi o que aconteceu comigo, estás a ver? E o meu sonho é que todas as pessoas no mundo cheguem a esse patamar, porque vão viver mais felizes por natureza, percebes? E foi... Olha, e agora tocaste num ponto muito importante, Helena. Então hoje de manhã estava a falar sobre isso, que é quanto as pessoas aceitam não serem respeitadas, não serem amadas, não serem vistas, não expressarem a sua verdade, não expressarem quem são em autenticidade. E acham que isso é vida. É o que falei no início, não têm... E chamam disso vida. E eu também já fui assim, atenção, ainda estou a aprender, está bem? É como tu dizes, é um processo. Mas ainda hoje eu estava a falar sobre isso, sabes? Porque eu antigamente, eu estava num ambiente super tóxico no trabalho e eu achava que eu tinha que aguentar aquilo. Estás a ver? Eu toda a minha vida, nos ambientes onde eu circulei, por isso é que para mim é tão importante que os jovens percebam, os pais dos jovens percebam, e um dos meus sonhos é trazer este conhecimento para as escolas da numerologia. Porquê? Porque os professores, ao compreenderem estas questões, vão ver os seus alunos de uma forma completamente diferente. E vão respeitá-los mais também. Exato. Olha, sabes o que diz a minha miúda? Tão sábia. Ela assim, mãe, estão sempre a dizer... Olha, ela se estiver a ouvir. Mas pronto, é falar bem, filha. Como é que ela diz? Que é aquela questão de... mãe, eu não percebo porque é que os adultos dizem que nós devemos respeitar os adultos ou os mais velhos. Se eles não eu acho
que eu devo respeitar toda a gente. Não Claro. tem a ver com o facto de eu ser mais velho ou mais novo. Porque eu devo respeito a todos, mas também devem respeito a mim. Uma A miúda tem minha 12 anos. filha, a minha filha tem 13 anos, a mais nova, e ela também diz isso da escola, porque os professores exigem respeito e alguns não respeitam as crianças. Exatamente. E por isso é que, sim, e por isso é que no início, agora, pronto, nós não podemos estar de todo lado ao mesmo tempo, não é? Mas no início eu falava muito dessas questões e quão é importante é os jovens amarem-se, não é? Perceberem, porque uma das bandeiras que eu levanto é: não há ninguém mais importante do que tu. Não há ninguém. Qual? Ninguém. O nosso amor próprio é o amor mais importante da nossa vida. Muito antes das relações que temos com os outros, é aquela que temos connosco. Porque tudo vem de nós. E tu disseste uma coisa muito importante: nós não mudamos o outro. Nós não mudamos ninguém, nem podemos salvar ninguém. E a numerologia e a espiritualidade e as pessoas maravilhosas com quem me fui cruzando, desde clientes a colegas, alguns estão aqui, não é? Vem muito trazer essa ressonância, sabes? E essa verdade. Sabes que eu tive hoje uma consulta há bocadinho. Dei uma consulta e o tema foi precisamente esse. Incrível. Tudo está conjugado, tudo está conjugado e essa pessoa também ainda não se ama. Eu tenho estado a acompanhá-la no processo e ela falou muitas das coisas que tu tens estado a falar agora. É incrível como é que tudo se conjuga, sabes? É incrível mesmo. Mas E é sabes muito que eu importante. deixei de acreditar em coincidências, Helena. Não há coincidências, esquece, tudo acontece como tem que acontecer. Mas é importante que quem nos está a ouvir, quem tem filhos, é muito importante que tu entendas que o teu filho é uma alma encarnada como tu, mas é único, não é igual a ti. E ele não tem que fazer, eu demorei muito tempo a aprender isto, ele não tem que fazer aquilo que tu achas que está correto. Tu podes lhe passar as tuas crenças, as tuas formas de pensar, mas a uma dada altura ele vai levantar voo e vai seguir o caminho dele. E está tudo certo. E tu não o deves travar, tu deves deixá-lo voar. Para ele evoluir a sua alma, para ele poder ele próprio evoluir, não disse correto, evoluir a sua alma, não me soa bem. Mas para fazer ele as experiências, não é? Fazer experiências que a alma dele decidiu fazer. Eu acho que é muito assim, não sei. Soa-te bem? Faz-te sentido? faz sentido. É porque eu vi um filme muito interessante. Como é que se chama? Acho que é A Nossa Casa, que é do Chico Xavier. Ai, não. A nossa casa, ai, eu também vi. A Nossa Casa. É espetacular. Esse Do é Chico todo Xavier. espiritual. Esse é Esse é espiritual. espiritual, exato. Que tem o 1 e o 2, em que explica o processo encarnatório Sim. e em que explica como as almas encarnam. E é incrível. E explica tão bem que a partir daquele momento tu já não consegues. E por isso é que a numerologia também me trouxe isso, sabes? Que é muito interessante perceber padrões em mim que eu vejo na minha filha, no mapa dela, e que vejo no mapa do meu pai, por exemplo. Por coincidência. Porque Ou não. lembras-te? Exato, por coincidência. Lembras-te eu ter dito que quem nasce no 1, ou seja, em janeiro ou outubro, vai fazer experiências com o pai, não é? No início da vida é muito a relação com o pai. E, ou seja, é muito interessante que eu nasço para fazer experiências com o meu pai e ela nasce, a minha filha, nasce para fazer experiências comigo. E nós os três, a dada altura da nossa vida, devemos fazer o mesmo tipo de experiências.
ligada ao empreendedorismo, ligado a um recomeçar de vida, percebes? Por coincidência, não é? Estás a perceber? Ou seja, quando tu percebes quando tu fazes esse tipo de estudo, tu vês como nada é por acaso. Por isso é que eles são sempre, tu foste e és a mãe perfeita para os teus filhos, bem como o pai. E os avós perfeitos também, percebes? Eles são os filhos perfeitos para nós. Fico mais descansada porque, é? como te disse há bocado, durante muito tempo tive que tratar mesmo em mim o peso da culpa, que tinha sido uma má mãe, porque também eu digo-te uma coisa, eu era muito confrontada com isso. A minha própria família dizia que eu era uma má mãe. Claro. E isto marca-nos. Claro. Exatamente. Mas já agora, antes que me esqueça, para quem nos está a ouvir, quem quiser fazer o mapa e compreender-se melhor a si e aos seus filhos, já sabem, uma mensagem para a Mónica Nóbrega no Instagram e no Facebook para algum esclarecimento. Eu vou deixar aqui para quem quiser anotar, está bem? Obrigada. Nada, então. Sinceramente, eu não sou melhor que ninguém. Não. Eu também tenho muitos defeitos. Mas há uma coisa que eu amo, é ver as pessoas bem. Eu fico feliz com ver um simples sorriso no rosto da outra pessoa. E tu sabes que eu sou assim. Mas isso também tem a ver com os teus números, porque quem é um 6 e quem é 9 vem de facto com sabes, com esse entendimento maior do amor. Só que muitas vezes aquilo que acontece, eu acho que, como é que eu vou te explicar? Eu não expliquei uma coisa importante, Helena, que é o seguinte, que é, nós todos vimos aprender, por isso é que estamos na Terra, está bem? Claro. Eu também tenho os meus defeitos, e eu também estou no meu processo, não é? Eu costumo dizer que estou cada vez melhor. É como o vinho do Porto, não é? As mulheres ficam cada vez melhores. Olha, agora eu cortei o cabelo, quem me conheceu antes sabe que eu cortei muito o cabelo. Eu também estou mais velha, mas cada vez mais consciente. Exatamente. É espetacular. Mas tu vens muito para trabalhar essas questões, sabes? Priorizares, trabalhares o teu amor por ti, pela tua família, para perceberes que tu tens de priorizar, tu tens que priorizar o teu bem-estar, tu vens fazer essas aprendizagens, percebes? Tu vens para perceber que, lá está, na família tu vens para perceber muito e para trazer essa compaixão, essa compreensão maior. Eles não conseguiram fazer melhor e tu também não conseguiste fazer melhor. E está tudo bem. É óbvio que há processos muito difíceis, muito difíceis. Eu não vou dourar a pílula, não. Há processos muito difíceis e principalmente quem tem novos passa por processos desafiantes, muito desafiantes. Para quê? Para perceber que tem em si essa capacidade, esse entendimento, percebes? Porque o 9 é aquele que compreende todos os outros números, é aquele que tem dentro de si o entendimento maior dos outros números, percebes? É engraçado que o meu signo também dizem isso. Eu sou signo peixes e dizem que é o... Atenção, mas não somos bobos, como diz o brasileiro. Nós não somos bobos. Nós só temos que aprender a amar-nos para não deixar que nos calquem. Mas, isto para quem é peixes como eu, mas eu também, foi um processo também, porque eu achava, a minha mãe dizia, eu lembro-me, tu pensas que são todos como tu desejas o bem a todos e tu pensas que são todos como tu. Eu Helena, a minha dizia-me o mesmo. Eu tenho lua em peixe. A mim aquilo que me diziam, ainda hoje me dizem algumas pessoas que não percebem o meu caminho. Mónica, como é que foste achar um emprego estável,
onde ganhavas mais ou menos, onde eras reconhecida, onde tinhas tudo, onde já podias fazer tudo, como é que tu deixas um emprego destes? Sim, pois, o Estavas mapa diz a isso. destruir. Mas no mapa diz isso, Helena. Mas tu Só estavas a autodestruir-te. no mapa, não, mas no mapa já dizia isso. É isso que eu Já? quero trazer. Porque no mapa conseguimos ver os acontecimentos que vão acontecer, não aquilo que vai acontecer, está bem? Mas o tipo de energia e o tipo de acontecimentos que são prováveis de acontecer. Por exemplo, quando eu tomei essa decisão, eu já sabendo da numerologia, eu percebi que aquilo só poderia ter acontecido naquele momento, Helena. Não podia ter acontecido antes. Porque eu estava na minha, aquilo que se chama, em numerologia, realização 1, em que tudo pode mudar. Foi no Em que ano certo. são... No ano consoante o teu mapa. Exatamente. Ou seja, e estás a perceber, ou seja, isto significa o quê? A Mónica, antes, nunca na vida ia deixar como eu gostava. É que nunca na vida. Nunca. E as pessoas ficaram chocadas quando eu disse que eu ia sair. Mónica, então mas o que é que aconteceu? Nada, eu decidi mudar de vida. Isto já não faz sentido para mim. Como assim não faz sentido para ti? Percebes? E foi preciso muita coragem. O um fala de coragem, não é? É um período em Estamos no que. ano 1. Exatamente, exatamente. E Helena, falando nisso, e é muito interessante que o ano universal 1, por isso é que se diz que o ano universal vai pedir coragem à humanidade, não é? E cuidado com os vossos medos, porque é interessante que tu falas um bocado nisso, acho eu, que é tudo o que nós temos dentro, ou seja, imagina, a paz começa dentro de nós, não é? Sem dúvida. Se nós estivermos em paz, nós emanamos paz para o mundo e fazemos a nossa contribuição para o mundo. Se nós estivermos em medo, e isso em qualquer tipo de aspecto, mesmo, por exemplo, imagina, eu quando tomei essa decisão de mudar de vida, foi também porque eu estava a ser uma hipócrita. Eu estava todos os dias a queixar-me do meu trabalho. Aquilo já tinha deixado de fazer sentido. E eu estava sempre a dizer à minha filha, filha, escolhe aquilo que te faz feliz. Escolhe Estavas a aquilo ser que tu amas. E eu estava a ser o contrário, eu estava a ser o espelho dela, está a ver? O contraste dela. E eu assim, não, Mónica, estás a ser muito hipócrita de todo tamanho, vamos lá mudar isso. O que é preciso de acontecer para tu poderes mudar isso? Claro que também não foi assim de qualquer maneira, não é? Não estou a dizer que eu nunca aconselho tomarem decisões precipitadas, não. Vocês têm que pensar, não é? Tem que estruturar. Eu estruturei a minha saída. Eu não saí assim de qualquer maneira, não é? E o mapa, esse mapa que tu fazes vai ajudar as pessoas a tomarem consciência disso, certo? Exato. Por isso é que eu falo sempre do momento da vida da pessoa. Ou seja, eu nas minhas redes falo muito nisso. Eu vou ajudar-te a perceber qual é o teu momento de vida. Porque há uma questão que muito se fala e que para mim não é certa, que é o seguinte, que se diz que o teu ano pessoal é, vamos supor que é o 1, não é? Pronto. Tu vais viver isto, aquilo e aquilo outro. É verdade. É dentro dessa linha. Só que a forma como eu, Mónica, vou viver o ano 1 vai ser de uma maneira. Tu, Helena, quando tu estiveres no teu ano 1, tu vais viver à tua maneira. Porquê? Porque tu, além de teres o teu ano pessoal, tu tens o teu nome. E o teu nome vai-te dizer... Eu estou, sabes? eu acho que era... Deixa-me só ver se... Eu fiz o cálculo. Espera. A Anjo escreveu: eu, o meu filho e o meu pai nascemos em maio. É o mês do ano que eu mais gosto, minha querida. Eu adoro maio. É o mês do ano que eu mais gosto. O maio fala de liberdade. De Liberdade. liberdade. Muito bem, muito bem. Estás no teu ano 7, minha querida. Eu estou no 7. Olha, da verdade. Olha que eu já. O que significa estar no ano 7?
Olha a coincidência da vida, nós escolhermos a verdade. É o ano da minha verdade, de eu me afirmar, é isso? Sim, e de conectares com a tua verdade. É um ano em que é pedido ao ser para se conectar com a sua verdade. É um Ui, eu ano vou ter que fazer em muitas que. mudanças na minha vida. E é muito interessante que no teu caso, tu também tens setes importantes, muito interessante. Tu tens setes que te dão equilíbrio, ou seja, por exemplo, vamos pegar uma coisa. Imagina, se alguém aqui tiver o apelido Santos, por exemplo, a soma do nome Santos dá um 7, que tem a ver com o quê? São famílias em que das duas uma, a verdade era muito importante ou havia muita mentira. Não, na minha família a verdade sempre foi muito, foi tipo Verdade, chave. Tipo, ok? eu fui educada que a verdade é para ser dita, mas Ok. depois nós aprendemos que a verdade, o que é verdade para ti pode não ser verdade para mim, não é? Pronto. Então vês, verdade e mentira. Ou seja, são famílias onde esse tipo de questões são, de alguma forma, sentidas e vividas, não é? E o 7 também fala muito de sabedoria, podem ser famílias muito sábias ou então muito ignorantes. Ignorantes no sentido, não é no sentido pejorativo, está bem? É no Não, sentido que não tiveram acesso à informação, a estudos, é nesse sentido, está bem? Não é pejorativo. É estás a só ver? porque podem ser pessoas que não tiveram acesso a estudos, ou que negaram o conhecimento, achavam que o Ou não conhecimento não era tiveram importante, oportunidade, porque também pode ser. repara, minha linda, Uhum, no caso, por exemplo, dos meus avós, quer seja maternos, quer seja paternos, os meus avós eram paupérrimos. pronto. Eles nasceram na altura passaram as guerras que houve mundiais, e eles passaram muita fome. E eles não tiveram acesso ao conhecimento. Nessa altura, eles até gostavam de aprender, mas eles não tiveram como. A oportunidade, Não exato, tiveram. também pode ser. Também pode ser isso. E atenção, isto não significa que sejam pessoas com falta de instrução. Não é instrução, sabedoria, o termo mais Sim, certo. Porque podem ser pessoas sábias, sim, mas não terem tido acesso a estudos, porque nós sabemos, não é? Que há muitas pessoas que não têm estudos e são muito sábias. sim. E Os aquilo que meus eu avós acredito, tinham a sabedoria deles, acredita. pronto, Mas exato, o Virgílio exatamente, tu és um sete. o certo. Exato, Ui, Virgílio, isso é isso. exato, exato. E o sete fala muito dessa questão, não é? Acreditar na sua verdade, não é? A verdade pode ser muito questionada. Precisamente. Também fala muito da religião. Mas sabes o que é que eu vejo nisso, minha linda? Verdade. Eu vejo que eu tenho cada vez mais eu sigo a minha verdade. Eu sei que não vou agradar toda a gente, e como diz a nossa querida Paula Rodrigues, médium, que eu amo, eu não tenho que agradar a toda a gente. Eu tenho que ser eu. E só vou impactar quem tiver que ser impactado, não é? Porque Completamente. nós não conseguimos mudar o mundo. Nós conseguimos enviar luz para o mundo e dar o nosso melhor. E só vai estar connosco quem tem que estar. E está tudo certo. Porque vai haver muita gente que não vai conectar comigo. E está tudo certo. Porque eles estão noutra frequência, estão noutras formas de pensar. Mas aí está. Nós somos únicos e devemos respeitar os outros também. Mas para nós Exato. respeitarmos os outros, também temos que nos respeitar em primeiro lugar a nós próprios. E aí, o que eu aprendi muito duramente o ano passado foi colocar limites. Porque quando não tu deixas o outro ultrapassar os teus limites, tu é que estás prejudicado. E, Claro. consequentemente, se tu não estiveres bem para ti, também não consegues ajudar a tua família, então também não consegues compreender a tua família e também não consegues compreender ninguém.
Não é? E falaste um ponto muito importante, que tu ano passado estavas no teu ano 6 e o ano passado foi um ano universal 9 em que nós vimos muito trabalhar padrões ancestrais, curar muitos padrões. E o Acredito. 6 fala muito de família, daqueles que nós amamos. Podem ser também amigos, está bem? Amigos que nós consideramos como família, que hoje em dia nós percebemos que podem ser a nossa família de alma, não é? Aquela que encarnou ao mesmo tempo connosco, com o propósito de nos ajudar. E é muito interessante porque o teu primeiro nome próprio é um 6. As Marias são 6, vindo de um 24. E o que é que isso me diz? Que, e quem está no ano 6, se fizeram a soma do ano, como é que, não disse como é que se calculava, se vocês calculam o dia e o mês, E o ano? dígito a dígito, mais o ano, mas o ano por inteiro, imagina, eu nasci a 24 de outubro, eu fazia 2 mais 4 mais 1 mais 2026. Isso dá um valor. Isso dá o ano atual, o ano em que tu estás atualmente. Exatamente. Neste caso, eu estou no meu ano 8. Ok. Sim. E então, isso vai fazer com que, e o ano passado tu falaste uma coisa muito importante, que é o seguinte, quem está no ano 6 vai ter sempre questões com a família. É inevitável. E o ano Ou passado imenso. ou com a família, ou com os amigos que nós consideramos como família, ou com uma comunidade que para nós é importante. Também pode ser. Nós consideramos como família, não é? Principalmente terapeutas. Também és peixinho, boa. Maria José também é peixe. Mas és de março, é um bocadinho diferente. Olha o 55. É de março. Olha o ano 55, já viste? Olha, tu tens 3 vezes o 5, tens. Ou seja, o 14 te dá 5 e depois o 55, não é? Muito interessante. Mas, e tu vais trabalhar muito a questão dos prazeres da vida. A liberdade, os prazeres da vida. O 5 é muito trabalhar esse tipo de questões. O que é liberdade para mim, não é? O que é o compromisso para mim? Que tipo de compromissos eu quero assumir? Que tipo de prazeres, com que tipo de prazeres eu me conecto? É uma pessoa que gosta muito da aventura, não gosta nada de monotonia, não é? Está muito ligado a esse tipo de questões. E o 55 está muito ligado à cura pelas mãos. Não sei se fazes alguma coisa com as mãos. Está muito ligado, porque é um número mestre, não é? Está muito associado, não sei se fazes reiki ou alguma coisa assim. Olha, desculpa, estou-te a tratar por tu, mas Não tem espero que não mal. leves a mal. Não tem mal. Mas Não tratar toda a gente por tu, porque eu considero que não é uma falta de respeito. Eu só porque, não considero. pronto. Olha, Mónica, viver a nossa verdade em termos de vulnerabilidade, não é? Viver a nossa verdade exige essa vulnerabilidade. Como é que mostrar essa nossa face vulnerável, real, aos filhos, em vez da face de pais perfeitos, que ninguém é, ninguém, não se iludam, ajuda no desenvolvimento deles. Gostava que tu falasses sobre isso. Olha, vou-te dar um exemplo de uma situação real que a mim me chocou muito e já vais perceber porquê. Então a situação foi um casal, eles tinham muitas discussões, mas nunca à frente da filha, que era a filha única. Esse casal só discutia, eu não sei como é que eles faziam isso, mas que é verdade, é verdade. Ela dizia-me que só discutiam à noite. A filha ia dormir e eles lá tinham as discussões deles, não é? Até que chegou uma altura em que a mãe decidiu colocar um basta na relação e quis separar do pai da criança. A criança ficou confusa, porque não percebeu o que é que se estava a passar.
porque para ela não havia discussões, os pais davam-se bem, né? Estava tudo bem. De repente, a mãe saía de casa. Eles puseram uma máscara. Para quê? Não é? Porque achavam que a filha não tinha que assistir a esse tipo de situações. E eu no início. Olha, foi o que o Virgílio falou aqui muito bem. Eles necessitam dos nossos traumas, eles necessitam de nós sermos realmente aquilo que nós somos para conseguir passar os deles. Faz todo o sentido o que ele escreveu aqui. Completamente. E é mesmo isso. Mas olha só a situação. Eu no início, eu achei que ela era espetacular. Como é que tu fazes para disfarçar tão bem uma coisa tão, não é? E ela assim, pois, porque eu punha, olha só, eu punha os interesses da minha filha à minha frente, à frente dos meus. E isso, de alguma forma, sempre me fez confusão, sabes? Essa questão de meter os interesses dos filhos à frente da nossa. E eu vou-te explicar porquê. Embora eu dissesse, desde pequenina, à minha filha, que eu amava acima de tudo, eu rapidamente percebi que havia ali qualquer coisa que não batia certo. Ainda não percebia bem o que era. Mas quando eu comecei a autodesenvolver, eu percebi o que era. Porque eu tenho um 6 muito significativo no meu mapa. O que é que isto quer dizer? Que eu era muito agradadora, eu era muito aquela que queria a harmonia, ou seja, eu vivia numa paz podre, desculpa a expressão, não é? Porque quem é que quer agradar constantemente não vai agradar a pessoa mais importante, que é nós mesmos. Querem buscar o amor fora. Claro, claro. Procura e buscar o amor fora. Quando Sem tem que dúvida. estar. Claro, percebes? E depois eu mudei e comecei a dizer à minha miúda, assim, filha, começamos aquela brincadeira e ela disse, eu sei, mamãe, sou eu. E eu disse, não, filha, é a mãe. Ela olhou assim para mim como quem diz, o que é que eu fiz de mal, não é? O pai percebi também. E eu assim, não, filha, não, tu não fizeste nada de mal. Eu a expressar aquilo que ela estava a mostrar na carinha dela, não é? Tu fizeste tudo bem. A mãe é que percebeu que não pode haver ninguém mais importante do que a mãe. Porque quando a mãe está bem, tu também estás bem. Porque quando a mãe não está bem, tu não podes estar bem. Portanto, a mãe tem que se amar primeiro a ela, para depois então amar todos os outros. E então depois começamos a fazer a brincadeira ao contrário. E dizer assim, então filha, quem é que é a pessoa mais importante da tua vida? E ela na brincadeira dizia, sou eu, mamãe, sou eu, mamãe. E eu assim, perfeito, é mesmo isso. E às vezes ela fazia aquilo para me picar, não é? Aquela coisa do... E eu dizia assim, não filha, é mesmo isso. É mesmo isso. Às vezes ainda sentia assim um bocadinho, sabe, aquela coisa, como assim não sou eu, né? Olha, desculpa, amor, a Maria José, eu só ouvi agora, ela escreveu não, mas eu não concordo em relação ao que ela deve ser às mãos, deve ser em relação às mãos. Então acho de tentar ver qualquer coisa em relação às mãos. Não sei, a primeira coisa que me ocorreu foi Reiki, mas há outras coisas que são possíveis. Que as mãos de quem. Porque o 5 fala muito do corpo em si, mas o 55 especificamente fala muito das mãos, da energia das mãos. E há pouco tempo, sobre outra coisa, eu adoro os arcanjos e Metatron, também o número dele é o 55. Portanto, não sei se. Metatron, muito bom. Também é. Está mais próximo de nós, não é? É espetacular. Sim. É muito bom. Olha as horas, 22h22. Abençoado. Estou indo. Abençoado seja o meu número. A Maria Exatamente. José, sou muito espiritual. Eu também, Maria José. Nós somos muito espirituais e por isso nos conectamos umas com as outras, não é? Estamos na mesma frequência. Meus anjos lindos. Helena, desculpa lá. Agora estava-me a lembrar de uma questão, que é em relação ao 22. Há bocado, não é? Eu também vi 22. Eu não me lembrei do outro 22, que é do teu. Não é? Olha, o Virgílio está a dizer o orgulho por esta partilha que muda muitos paradigmas de ser. Obrigada, Virgílio.
Ainda bem, Obrigada. ainda bem que consideras que valeu a pena, porque tudo o que nós fazemos, fazemos com amor, e tanto eu como a Mónica, e ainda bem que valeu a pena. Gratidão pelo teu comentário, Virgílio. Muita gratidão. Obrigada, Desculpa, meu Mónica, querido. interrompi-te outra vez. Não, está tudo certo. Não. Mas é exatamente essa a questão, não é, Helena? E Virgílio também. E todos vocês. Mesmo essa questão de quanto mais nós sabemos sobre os nossos filhos, sobre as relações, não é? Que nós vimos trabalhar nesta vida, mais felizes, mais nos vamos permitir, sabes essa palavra, o permitir, a Paula falava muito nisso, a Paula Rodrigues, que eu também amo muito. Ela, assim para mim, ela ensinou-me a não ter medo da espiritualidade, porque colocam-nos Muito. tanto medo, não é? E ela fala da espiritualidade com tanta naturalidade, com tanta vontade, com tanta propriedade, Para quem não que conhece, Paula Rodrigues, médium, médium. sigam. Em termos de espiritualidade, segundo a minha ótica, E a não minha, há. ela é incrível. Ela é incrível mesmo. Portanto, se vocês não conhecem, procurem Paula Rodrigues Medium, está bem? Sim, Tanto no Facebook como no no Instagram, Instagram. como E aqui no no YouTube. YouTube. Ela, inclusivamente, se vocês não souberem, eu já fiz 3 lives com ela e está nas minhas playlists, vocês encontram a Paula Rodrigues. Está bem, Ela é meus anjos? maravilhosa. Ela é Sim. maravilhosa mesmo. E para não esquecer, a quem quiser fazer uma consulta mais profunda sobre estes mapas que a nossa querida Mónica consegue-te desvendar mais aquilo que tu vieste cá fazer, os teus desafios e conheceres-te melhor a ti e aos teus filhos e a quem tu quiseres, não é? Já sabes, @a Mónica Nóbrega, tanto no Instagram como no Facebook. Não sei se tens canal de YouTube, tens, Mónica? Tenho, sim. Mas E é ainda o está mesmo, pouco. É o mesmo. Sim. ainda não É. começaste a trabalhar nele, não é? Não muito, só Porque mesmo ainda assim podes tirar este ano, umas que é um questões. maluco. Mas sem dúvida que a comunicação é, é também é uma questão para mim, ou seja, também faz parte do meu propósito. Mas lá está, temos que trabalhar a nossa comunicação, não é? E É foi aquilo que eu isso. disse no início, que no início eu comecei do meu trabalho com a versão mais escrita e depois percebi, não, Mónica, tu gostas é de falar, portanto, vai lá falar. E falas muito Mas, bem. não, obrigada. Muito bem, minha querida, eu gostava de continuar a falar contigo e provavelmente as pessoas também, mas meus anjos são neste momento 22h26 e portanto nós já estamos aqui à 1h30 e eu por norma não costumo passar da 1h30, porque torna-se cansativo, não é? Ainda para mais com estas luzes aqui e todo o resto. E assim também temos tema para outra live, não é? Exatamente. Muito bem. Sim, porque a numerologia tem muitas temáticas para serem trabalhadas, não é? Uhum, Muitas. mesmo. Muito bem. Antes de terminar, muita gratidão a ti, alma querida, que estás aqui connosco a ouvir-nos e esteve aqui pessoal desde o início até ao fim. Espero que tenha trazido mais luz para ti, que é esse o nosso propósito. Muita gratidão a quem nos vai ver depois direto em gravado, porque eu sei que há muita gente que vê depois gravado. E a ti, Mónica, olha o Virgílio, qual vai ser a próxima? Eu, surprise! Para já, eu agora vou-vos dizer, para já, na próxima quarta-feira, é com a nossa querida Sara Araújo, que é terapeuta da fala e não só, e vai nos trazer umas surpresas para vocês. E ficam já a saber que no sábado eu já estou noutro país, devido ao meu trabalho vou estar novamente em Angola,
sábado já lá estou. E, portanto, é mais complicado porque quando lá falha a luz, falha a internet. Já aconteceu estar a fazer um direto com a nossa Filipa, por acaso falhou no fim, mas depois aquilo ficou a correr sozinho. Falha a luz, falha a net, falha tudo. Mas pronto. Aqui a Maria José, gratidão às duas, gostei imenso. Gratidão a ti. Obrigada. Gratidão por estares aqui, gratidão pelos vossos comentários e peço-vos, se fizer sentido para ti, que coloquem um like, porque o que é que o YouTube entende com isso? O YouTube, ao ter mais likes, ele entende, isto é importante. Vamos então partilhar para outras pessoas. E nós só conseguimos levar luz ao mundo quando partilhamos a nossa luz com o mundo. Se fizer sentido para ti, comenta, partilha, coloca o teu gosto, porque lembra-te que a tua ação vai ajudar também outras pessoas, que às vezes a gente nem sabe e que precisam de ouvir. Está bem? Verdade. Mónica, mais uma vez, muita gratidão por estares aqui comigo, por teres aceito o meu convite. Foi uma honra para mim e gratidão, fizeste-me aqui. Depois falamos. Eu quero que Depois temos que falar, exato. Já percebi. Obrigada, gratidão também a ti, minha querida. Foi um prazer estar aqui contigo e és um ser de muita luz. Obrigada. Por favor, continua o teu trabalho, porque é mesmo muito, muito necessário. Eu costumo dizer que não há amor mais importante do que o amor próprio. E eu sei que tu trabalhas muito essa questão, e muitas mulheres, mas também homens, sabes? Também Sim. homens precisam muito de trabalhar em si. Eu vou deixar o link na descrição e quem tiver alguma dúvida, vocês perguntem, está bem? Contactem-me, nem que seja por mensagem, no Instagram, aqui, no Facebook, mandem mensagem, que eu posso não responder logo, mas mal eu vejo a mensagem, eu respondo. E quem está aqui comigo no YouTube sabe que eu normalmente respondo a todas as mensagens, não é? Não respondo logo, mas mal vejo a mensagem, respondo. Está bem? Eu também, portanto, obrigada, minha querida. Um beijinho muito grande, alma querida, e até amanhã. Espero que amanhã não me dê a dor de cabeça que me deu hoje de manhã. Não. Mas foi hoje de manhã, não estive contigo por causa disso. Foi uma dor de cabeça que eu nem conseguia abrir os olhos e por isso não fiz o direto. Mas amanhã há coisas que são mais fortes que nós, mas a minha intenção é estar contigo todos os dias. E se Deus quiser, amanhã estarei contigo novamente. Beijinhos! Amo-te muito, alma querida. Beijinhos. Beijinho, minha querida.